Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, seja sobre a vida de cada um de vocês que nos acompanham de modo remoto por nossas mídias sociais. Louvado seja o nome do Senhor por podermos nos reunir como igreja, em torno da palavra, para aprendermos mais daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, texto que servirá como base para a nossa meditação nessa noite. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Em nossas relações pessoais, profissionais, nos diversos âmbitos nos quais nós estabelecemos contato com as pessoas, nós procuramos nos embasar na confiança. E a confiança é algo vital para o desenvolvimento de qualquer boa relação. No entanto, é um quesito que não ocorre, que não surge de um dia para o outro, de uma hora para outra. Confiança requer cuidado, requer atenção, e ela tende a ser desenvolvida à medida que o relacionamento vai se estendendo, vai se estabelecendo, vai se ampliando. Quanto mais nós conhecemos uma pessoa, ou quanto mais nós somos conhecidos por uma pessoa, maior tende a ser, ou não, é claro, depende da forma como nós nos comportamos, o nível de confiança que nós sentimos pelo outro, que o outro sente por nós. Quando nós pensamos na nossa relação com Deus, isso não é muito diferente. E talvez seja exatamente por isso que confiar nele é algo que o seu povo tem demonstrado ser falho ao longo da história. Talvez o que nos falta, mais do que propriamente confiar em Deus, seja conhecer Deus, saber quem Ele é, saber os detalhes daquilo que Ele se apresenta a nós por meio da sua palavra. E a falta de conhecimento de Deus, ou uma compreensão equivocada acerca do ser de Deus, gera no nosso coração incertezas, inseguranças, medos, que muitas vezes não são próprios daqueles que professam ser filho de Deus. A falta de conhecimento sobre o ser de Deus e do seu caráter faz com que nós venhamos a dar vazão aos nossos pecados, que nos entreguemos a cometer coisas e práticas que são abomináveis aos olhos de Deus. Ou talvez usando as palavras do próprio profeta Oséias, muitas vezes o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento. O nosso Deus deseja ser conhecido e adorado por nós. E é exatamente por meio de uma aliança que ele estabelece uma relação. O que nós acabamos de testemunhar é simplesmente o sinal, o selo dessa aliança, o batismo, no qual ele promete ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. E é exatamente por isso que ele se deu a conhecer a nós. E é nessa perspectiva, ou sobre essa perspectiva, que eu gostaria de falar com você nessa noite, olhando para Êxodo capítulo 3, texto em que nós aprendemos sobre o Deus que se revela. O texto vai nos mostrar, no capítulo 3 e capítulo 4, o momento em que Moisés é chamado por Deus. Ele estava no deserto, ele havia fugido do Egito, 40 anos aproximadamente tinham se passado, e ele estava ali no deserto de Midian, quando então foi milagrosamente chamado e capacitado por Deus para cumprir com o seu papel de libertador de Israel. Eu já falei em outros momentos, observando os capítulos anteriores, que o livro de Êxodo não é uma história sobre Moisés contra Faraó. Também não é simplesmente uma história de Israel contra o Egito. É a descrição de um capítulo da história de uma grande batalha que compõe uma guerra maior entre Deus e Satanás. Eu também já falei que o principal personagem dessa narrativa não é Israel, não é Moisés, mas é o próprio Deus. E a partir disso, então, eu convido você a ler este capítulo comigo,
procurando observar exatamente o que Deus se revela a nós por meio desse encontro. A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do capítulo 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu, do Jebuseu. Por isso o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixai-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Vamos orar mais uma vez? Tua palavra foi lida, Senhor, e nós carecemos do Espírito Santo agindo em nós, nos iluminando, para que compreendamos os teus desígnios. O Senhor é o Deus que se revela, e nós rogamos que por meio das Escrituras o Senhor venha a se dar a conhecer a nós um pouco mais sobre quem o Senhor é e aquilo que o Senhor faz para a glória do teu nome. Nós suplicamos isso e fazemos essa oração a ti, em nome de Jesus. Amém. O Deus que se revela. Meus queridos, esse texto é marcante
no chamado de Moisés. Mas, como eu já disse, a minha ideia não é focar neste personagem, mas naquele que é o Senhor de Moisés. E há alguns elementos importantes que o texto registra. Nós não vamos ver todos, como, por exemplo, o texto nos mostra que esse Deus é um Deus que conhece todas as coisas, um Deus onisciente. Quando nós observamos o capítulo 2, o seu final, os versos 23 a 25, eu falei um pouco sobre essa característica de Deus e nós vamos falar e tratar dela em outros momentos. O texto nos mostra que o nosso Deus é um Deus que comissiona, é um Deus que chama os seus servos para o trabalho, para uma missão. Nós vemos claramente isso quando ele então se apresenta a Moisés para chamá-lo e capacitá-lo a ser o libertador de Israel. Há outros detalhes, como o nosso Deus é um Deus de justiça e de ira, que não serão explorados hoje, porque vamos tratar disso em outros capítulos. Mas eu quero chamar a atenção a pelo menos 4 aspectos que esse texto nos apresenta sobre quem nosso Deus é, sobre aquilo que ele se revela a respeito de si mesmo. E o primeiro nós vemos aí nos versos iniciais, os versos de 1 a 3. Moisés então apacentava um rebanho e ele então é conduzido a uma situação inusitada. O texto nos diz no verso 2 que apareceu para Moisés o anjo do Senhor. E nessa aparição nós vamos perceber elementos naturais que apontam para sinais e aspectos espirituais e sobrenaturais. Deus então vai se mostrar a Moisés como o Deus glorioso. Essa é a primeira característica daquilo que Deus se dá a conhecer a Moisés. E é bom nós deixarmos logo de início claro que Deus não se revela em toda a sua glória. Homem algum jamais viu a glória de Deus e verá a glória de Deus de forma plena. Nós não somos capazes de compreender e de enxergar toda a majestade e a grandeza de Deus. Mas Deus nos dá na sua palavra, e a promessa é que nos céus nós também teremos isso, vislumbres dessa glória, da majestade excelsa que cabe e que pertence tão somente ao Senhor a quem nós servimos. E nós vemos isso então na sarça. Nós vamos observar Deus mostrando a Moisés um vislumbre de quem ele era, de sua majestade, por meio da sarça ardente, que revela a própria natureza de Deus. E essa sarça nos aponta para essa glória em pelo menos 2 aspectos. O primeiro deles é em relação à presença do Senhor. A gloriosa presença de Deus estava ali. Moisés não estava se encontrando simplesmente com um arbusto, com uma sarça, mas com o Deus de toda a glória. O texto nos mostra que ele então vê uma chama que estava sobre uma sarça. A sarça era um arbusto comum naquela região, e era comum também essas sarças, esses arbustos, por conta do clima e por conta da própria estrutura de ser seca, essas sarças se queimarem, elas terem uma combustão natural e serem consumidas, mas rapidamente esse fogo dissipava, ele era apagado. No entanto, Moisés contempla aquela situação e logo, despertado por sua curiosidade, ele vê que aquilo não era um episódio comum. Não era algo que ele estava acostumado a ver naquela região. E o que nós vemos ali era um fogo que não se consumia, que não se apagava. E isso apresenta para nós, como acontece em outros momentos, a indicação da presença de Deus. Aqui nós estamos diante de uma teofania. O que é uma teofania? É Deus tomando uma forma temporária de alguma coisa, algo visual, para que o homem pudesse o conhecer. Nós vemos isso em vários lugares. E uma das formas como Deus se apresenta é por meio do fogo. Por exemplo, quando nós olhamos para o capítulo 13, quando os hebreus deixaram o Egito, autorizados pelo próprio faraó, eles saem do Egito, a palavra nos diz que durante o dia havia ali uma coluna de nuvem que ia junto com o povo. E à noite, o que os acompanhava? Era a presença de Deus por meio de uma coluna de fogo. Quando nós olhamos para o capítulo 19, quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai, veja que interessante o que a narrativa nos apresenta. Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Quando nós olhamos para o momento quando Moisés e os anciãos sobem novamente ao Monte Sinai, a palavra vai nos dizer lá no capítulo 24, e a glória do Senhor passou por sobre o Monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Várias vezes, ao longo da caminhada, da peregrinação de Israel,
Foi assim que Deus se deu a conhecer ao seu povo. Mas isso não era nenhuma novidade. Quando nós olhamos para o pacto que Deus firma com Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, nós vamos ver exatamente algo muito parecido. Ali houve a repartição das partes de animais que foram colocados diante de Abraão, e então o texto vai nos dizer: sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. O Deus que havia se revelado a Abraão agora está se revelando de modo muito parecido, por meio de uma teofania, por meio de um fogo, ao próprio Moisés. E isso nos mostra a presença gloriosa desse Deus que estava comissionando esse servo para libertar Israel do cativeiro egípcio. O segundo elemento que nos mostra a glória de Deus é o poder do Senhor. E é algo muito simples. O fato de o fogo não consumir a sarça revela que o nosso Deus é aquele que governa, que controla todos os elementos materiais, inclusive o fogo, e inclusive uma sarça, que não era consumida. Aquele fogo não era interrompido porque a sarça acabou de ser queimada. Não, o que Moisés vai contemplar era algo diferente. Veja no final do verso 2, que a palavra vai dizer: eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E a curiosidade de Moisés foi despertada exatamente por isso. Verso 3, então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Isso mostra como Deus estava controlando todos os elementos daquele evento, e aponta e indica quão grande em poder é o Senhor nosso Deus. Mas o mais tremendo nessa revelação é o que está no começo dela. No verso 2 nós vemos: apareceu-lhe o anjo do Senhor. E aqui está o exemplo ou o aspecto dessa revelação que mais bem nos apresenta a glória do nosso Deus. O texto nos diz que o anjo do Senhor estava ali no meio daquela sarça. E esse anjo fala com Moisés. A palavra hebraica, meus irmãos, traduzida por anjo, é a mesma que mensageiro, né? Agora, há um detalhe interessante na narrativa, você provavelmente deve ter percebido. No verso 2 fala que o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio da sarça, estava ali no meio da sarça. O verso 4 diz outra coisa, veja comigo. O verso 4 vai dizer: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça. Veja a equivalência, a comparação. Agora esse anjo do Senhor não é chamado simplesmente de mensageiro de Deus, mas de o próprio Deus. Não era um anjo qualquer que estava ali, não era um ser, um elemento do exército celestial de Deus que se manifestava a Moisés naquele instante, mas era o próprio Deus, como acontecera também em alguns outros momentos. Esse mesmo anjo aparece outras vezes a outras pessoas, como Abraão, em Gênesis capítulo 22, a Jacó, Gênesis capítulo 31, a Agar e muitas outras pessoas. É o mesmo anjo que estava com os amigos de Daniel na fornalha. E esse anjo normalmente é entendido como a segunda pessoa da Trindade, o Cristo que depois vem e se encarna. E ele está ali, se apresentando, se revelando ao servo Moisés, o Deus de toda a glória. Esse é o primeiro elemento que nós vemos na revelação que Deus faz de si a Moisés. Um Deus cuja presença é gloriosa, um Deus cuja presença é poderosa. Mas o texto continua nos mostrando um segundo elemento. Os versos 4 e 5 nos mostram, na sequência narrativa, que esse Deus se revela de outra maneira. Moisés estava na presença de Deus e, por isso, ele estava pisando em terra santa. A Escritura nos ensina, meus irmãos, em diversas passagens, que o nosso Deus é um Deus santo. Eu separei pelo menos duas do profeta Isaías. Isaías 5 vai dizer no verso 16: o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. No capítulo 43, o profeta diz: eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Os Salmos ressaltam esse atributo de forma intensa e contínua. É essa apresentação que Deus faz de si mesmo em toda a sua palavra. Eu sou o Santo. E era o que ele estava se mostrando
a Moisés naquele momento. Na sarça ardente, Deus então revela a sua santidade, e de uma maneira que até então ele não tinha dado a conhecer aos seus servos. Curiosamente, esta é a primeira vez que a expressão santo é aplicada, é relacionada a Deus na Escritura. Nós não vemos isso em Gênesis, mas vemos, a partir desse ponto, essa referência sendo repetida em diversos momentos por servos diferentes que exaltaram e glorificaram a santidade de Deus. E nós vemos aqui, então, algo muito simples que aponta para essa santidade. A ideia é de separação. E nós vemos alguns elementos aqui que nos indica isso, né? O que nós vamos observar no diálogo entre Deus e Moisés é que então Deus vai falar com Moisés. Deus vai chamá-lo. Moisés, Moisés, e ele vai responder, eis-me aqui. E no verso 5 ele vai dizer, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava demarcando aqui essa separação entre ele e a sua criação. E o primeiro elemento que nós vemos dessa santificação é que a santidade de Deus faz com que ele esteja acima, ele seja realmente numa condição elevada e muito mais elevada do que nós. Moisés entendeu isso. Moisés expressa isso em outro momento. Quando o povo sai do Egito de forma miraculosa, atravessando o Mar Vermelho, Moisés então em seguida compõe um cântico no capítulo 15. E sabe o que ele vai dizer no verso 11? Quem é como tu, glorificado em santidade? Veja, o que Moisés exalta, um dos atributos exaltados no seu cântico em relação a Deus é o quê? Aquilo que ele estava conhecendo nesse exato momento, que Deus é exaltado, Ele é glorificado em santidade, Ele está acima de nós, Ele não se confunde com a sua criatura, Ele não é igual ou semelhante a nós nesse quesito. Ele é separado daquilo que criou. E ele também é separado do mal e do pecado. E é exatamente por conta da sua virtude de santidade moral é que ele tem essa separação. E esse caráter de Deus, caráter santo, é revelado então a nós, primeiro nessa sarça que não se consumia. Nós já vimos que o fogo, ele em vários momentos representou a presença de Deus, a glória de Deus. Mas há outros significados do fogo nas Escrituras, há pelo menos 2 outros significados. O primeiro dele, você deve se lembrar, olhando para o exemplo do que acontece em Sodoma e Gomorra, o fogo que desce do céu e que consome aquela cidade e aqueles moradores, trazendo destruição. E o mesmo fogo que é apresentado no livro de Apocalipse como o lago de fogo e enxofre. Ou seja, são símbolos que apontam para a destruição e o juízo de Deus. Mas o fogo tem uma outra característica, uma outra representação também nas Escrituras, que é a ideia de depurar, a ideia de purificar, como acontece lá em Isaías capítulo 6, quando o anjo toca Isaías com uma tenaz. O que acontece, meus queridos, é que Deus está, por meio da sarça, também revelando a sua glória em santidade, mostrando que Ele é puro, mostrando que Ele, de fato, é o Deus santo. Essa santidade é revelada na advertência clara, resoluta que Deus faz ao seu servo. Não chegues para cá. Ele está dizendo, mantenha-se no seu lugar, não se aproxime. Você não é bem-vindo aqui. Fazendo essa distinção clara entre o Criador e a criatura. Essa santidade é também vista na ordem para Moisés tirar as suas sandálias. Tire as sandálias porque o lugar onde você está pisando é a terra santa. Há 2 modos nós entendemos isso daqui. O primeiro é Deus mostrando a Moisés de que ele deveria permanecer na sua posição de servo. O servo normalmente andava, escravos andavam descalços. E a outra é a ideia simplesmente de respeito. Você precisa ter temor e reverência, você está diante do Deus Santo. Ainda hoje no Oriente, alguns povos, alguns países têm esse costume de tirar as sandálias como sinal de respeito. Há igrejas, irmãos, igrejas em que o pregador prega descalço. Ele não sobe no púlpito como nós costumamos subir calçados. Aqui a gente queria escandalizar os irmãos certamente, mas em algumas culturas nós iríamos escandalizar se subíssemos ao púlpito calçados. E o que Deus está mostrando simplesmente é, eu sou o Deus
santo. Qual foi a reação de Moisés quando contemplou a glória da presença e do poder de Deus? Qual foi a reação de Moisés quando contemplou a santidade de Deus? O texto vai nos mostrar, meus queridos, no verso seguinte, que Moisés temeu olhar para Deus. Temeu olhar para Deus. A presença gloriosa de Deus, a presença santa de Deus deve causar esse sentimento em nós, temor, reverência. Nós não estamos diante de um que é semelhante a nós, mas diante daquele que é o Senhor de toda a glória, o Criador, o Santo, o Deus Todo-Poderoso, onipresente, que nos chamou e que se dá a conhecer a nós, o seu povo. Adão, diante do Senhor, se esconde de medo. Isaías e o povo de Israel, quando contemplaram a presença de Deus em santidade, acharam que iriam morrer. Pedro, quando viu o que Jesus de fato era, quem Jesus de fato era, a palavra nos diz que ele tentou afastar-se do próprio Cristo. João, na visão do Apocalipse, do Cristo ressurreto em santidade e glória, caiu no chão quase que morto. É esta a reação que nós precisamos ter ao contemplarmos esse Deus que se revela a nós em glória e santidade. Nós precisamos temê-lo, porque Ele é o Senhor. Infelizmente, a falta de temor em relação à presença e à santidade de Deus, à sua glória, é algo que traz consequências terríveis àqueles que se aventuram nesse caminho. Não são poucas as igrejas, não são poucos os cristãos que procuram se relacionar com Deus de uma maneira muito irreverente, que o trata como se fosse um igual, que desrespeitam o Senhor glorioso, que esnobam e menosprezam o Senhor que é santo. E eu espero que assim não aconteça com você. Esse Deus glorioso, esse Deus que é santo, também se dá a conhecer de um outro modo, de uma outra maneira. Os versos de número 6 a 8 vão nos mostrar que agora ele se revela de um modo muito especial. Agora ele se revela como o Deus da aliança. Isso é repetido diversas vezes, no verso 15, no verso 16, isso vai sendo ressaltado ao longo da narrativa, e a ideia simplesmente é essa, mostrar que ele se revela como o Deus da aliança. Observe comigo que o verso de número 6, então, vai dizer: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E assim, então, Deus começa, mais uma vez, a dar-se a conhecer como o Deus do pacto, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Ele está criando uma conexão com os patriarcas. Ele está dizendo para Moisés que ele não era o primeiro com quem Deus se apresenta, a quem Deus se apresenta, ou com quem Deus estabelece uma relação. Ele está dizendo que ele é o mesmo Deus que agiu no passado. É o mesmo Deus que deu-se a conhecer graciosamente aos seus antecessores. E ele vai se identificar como o Deus da aliança, aquele que soberanamente iniciou uma relação de amor, um pacto com o seu povo. E esse Deus santo, o Deus que realmente possui um amor inabalável pelo seu povo, então vai se mostrar a Moisés com o objetivo de dar continuidade, de manter essa aliança firmada no passado. Vejam comigo, meus queridos, como o verso 6 e o verso 7 vão ressaltar esses aspectos, elementos, características dessa preocupação de Deus. E é importante nós nos lembrarmos de que simplesmente Deus está repetindo o que nós já vimos no capítulo 2, versos de 23 a 25. Então, no capítulo 6, ele vai dizer que ele então se lembra, nós vamos observar Deus se apresentando como alguém que se lembra da aliança. Eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando nós olhamos para o capítulo 2, é exatamente isso que nós vemos na apresentação que Deus faz nos versos de 23 a 25. Verso 24, de forma mais específica, vai dizer: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó.
Na sequência do verso 6, nós vamos observar, então, Moisés se escondendo, porque temeu olhar para Deus, e Deus, no verso 7, vai dizer: certamente vi a aflição do meu povo. É um Deus que conhece as lutas, os dilemas, as dificuldades. Ao longo da narrativa, isso vai ser repetido mais uma vez. No verso 17, por exemplo, vai dizer: far-vos-ei subir da aflição do Egito. Deus conhecia os dilemas, os dramas que os israelitas enfrentavam por conta do cativeiro egípcio. Assim como Ele conhece as lutas e as dificuldades, as aflições que sobrevêm sobre os seus servos hoje. Porque Ele é o Deus onisciente. E o texto nos mostra mais, no verso 7, vai dizer que ele ouviu o clamor do seu povo, repetindo o que nós vemos no final do capítulo 2. No verso 7 ele ainda diz que ele conhece, e a ideia do conhecer aqui não é a ideia simplesmente de uma questão cognitiva, mas a ideia de agir em favor. Ele conhece o sofrimento do seu povo, e ele estava então agora agindo em favor, para libertar Israel daquela situação. O Deus da aliança, meus irmãos, sabe exatamente e sempre o que o seu povo está vivenciando. E Ele está cheio de misericórdia e compaixão pelo povo que Ele ama. E nós, igreja do Senhor Jesus, somos esse povo. O povo com quem Deus mantém o seu pacto e a sua aliança. E é interessante que na forma como Deus então fala com Moisés, ele vai nos apresentar dois elementos dessa aliança, fora esses que nós mencionamos. O primeiro é que essa aliança trata-se de um relacionamento pessoal. Olha que interessante. A primeira questão que ilustra isso é Deus se revelando a Moisés. Ele se dá a conhecer a Moisés. Então, lembrado que no começo eu disse que numa relação, a confiança, nas nossas relações, a confiança se estabelece por meio do conhecimento? É o que Deus estava fazendo. Ele toma a iniciativa. Depois nós olhamos no verso 4, ele vai dizer o quê? Moisés, Moisés. Ele chama Moisés pelo nome. Ele está se aproximando, mas não de qualquer maneira, mas de uma maneira pessoal, de uma maneira que ele demonstra conhecimento sobre quem era aquele servo a quem ele estava se referindo. No verso 6, no verso 15, no verso 16, há uma expressão muito importante. No verso 6 ele vai dizer: eu sou o Deus de teu pai. No verso 15 e 16 ele vai dizer: o Deus de vossos pais. Veja como Deus está mostrando a intimidade nessa relação, a proximidade, a pessoalidade. No verso de número 7, ele vai dizer: o meu povo. Não se tratava de uma outra nação, mas do meu povo. É assim que Deus se refere aos israelitas, mostrando uma relação pactual, pessoal. Além disso, os versos 8, 9 e 17, e toda a sequência da narrativa, nos mostra um segundo elemento desse relacionamento. Esse relacionamento pessoal tem um propósito, tem um objetivo. É um relacionamento redentor, salvador. Verso 8, a palavra nos diz que ele havia ouvido o clamor, ele havia conhecido a aflição do seu povo, e o verso 8 vai afirmar: por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O que Deus está fazendo? Ele está acudindo, ele está socorrendo, ele está agindo, intervindo na história do seu povo para conduzi-lo à remissão, para conduzi-lo à libertação, para cumprir a sua promessa. A linguagem usada aqui, meus irmãos, se refere simplesmente a Gênesis capítulo 15, especialmente a parte final, quando ele faz então a listagem dos povos. É a mesma coisa que Deus havia dito ao próprio servo Abraão. Nós olhamos para o capítulo 15 e vemos então ali a promessa do Senhor: só sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus estava prometendo a Abraão que o povo iria passar um longo tempo longe da sua terra prometida. E agora o que Deus está dizendo? Que Ele está cumprindo
a parte final da promessa de que o povo iria retornar para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Isso é repetido no capítulo 15, no versículo 15 e no versículo 16, quando Deus dá a ordem sobre o que Moisés deveria falar aos anciãos. O que esses termos nos remetem, né? Inclusive os próprios povos que são mencionados no final do verso de número 8 e também nos versos seguintes, né? Quando no verso 17 Deus refaz a sua palavra. É simplesmente termos relacionados à aliança, e é assim que Deus está se apresentando a Moisés. Eu sou o Deus do pacto, o Deus da aliança. Quando nós olhamos para o final da narrativa, verso 20, quando ele fala que ele iria estender a mão e ferir os egípcios, são termos do pacto. Quando nós olhamos para os versos 21 e 22, e diz que o meu povo não vai sair de mãos vazias, as mulheres vão pedir às suas senhoras aí joias de prata, de ouro, roupas. Ele está simplesmente repetindo os termos do pacto. Lá em Gênesis capítulo 15, verso 14, que eu não li, diz assim: também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. É o que Deus está dizendo aqui nos versos 20, 21 e 22, termos pactuais. Agora, não uma mera promessa feita a Abraão, mas a indicação de que chegou o tempo, chegou o momento, a hora tão esperada de cumpri-las, de fazê-las valer. E é assim que Deus está se apresentando a Moisés. Um Deus glorioso, por conta da sua presença e do seu poder, um Deus que é santo, e um Deus que firmou o pacto com o seu povo. Mas a palavra nos mostra mais. No verso 14, nós temos talvez aquilo que seja o elemento mais importante dessa apresentação de Deus, a partir do verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Qual era a questão aqui? Moisés não estava muito animado, embora ele tivesse dito no verso 4, eis-me aqui, quando Deus disse, vá e vá libertar meu povo, ele disse, bem, Senhor, parece que eu não sou a pessoa bem indicada, né? Quem sou eu para livrar Israel? E Deus responde dizendo, eu serei contigo. Deus não respondeu quem era ele respondeu que eu serei contigo. E no verso, então, seguinte, verso 15, ele vai dizer, né? Suponhamos que eu vá lá no povo, o que eu vou dizer para eles, quando eles me perguntarem sobre quem me enviou? Ele vai dizer, o eu sou o que sou te enviou. Veja que Deus vai ressaltar isso novamente. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Aqui nós estamos falando sobre o principal nome de Deus. Deus recebe alguns nomes designam Deus no Antigo Testamento. E aqui nós estamos diante do principal nome, que é Iavé, ou Jeová, ou Javé, como algumas traduções nos apresentam. Na nossa tradução é traduzido simplesmente por Senhor, como você pode observar no verso 15, com um versalete, ou letras maiúsculas, né? Senhor em letras maiúsculas. O que está acontecendo aqui? Nós vamos ver Deus se apresentando como, mais uma vez, o Deus do pacto. Esse é o nome relacionado ao Deus poderoso que age pactualmente em favor do seu povo. E, meus queridos, no Antigo Testamento, o nome de uma pessoa era designativo do seu caráter, da sua personalidade. E o que significa exatamente essa revelação que Deus está fazendo a Moisés? Significa que Deus está mostrando qual era o seu caráter. E nós podemos pensar em pelo menos 3 aspectos desse caráter, e que tem a ver com a própria sarça. O primeiro é Deus se mostrando como Deus eterno e imutável. Observe que Deus não está dizendo, eu era quem eu era, ou eu serei quem eu serei. Ele está dizendo, eu sou o que sou. A ideia é de um Deus imutável, que não muda, que não tem variação. A ideia é de um Deus que permanece, que não tem começo e não tem fim. Ele não tem passado, ele não tem futuro, porque ele é somente o eterno presente. Deus é quem ele é, e o que ele sempre foi e sempre será. A Escritura enfatiza isso diversas vezes. No Salmo 93, verso 2, o salmista vai dizer, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade.
Jeremias vai dizer no capítulo 10, verso 10, o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Salmo 90 vai dizer, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. No Salmo 102, o salmista vai dizer que a terra e os céus perecerão, mas Deus permanece. Todos eles envelhecerão como uma veste, como uma roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Veja como esses textos ressaltam a eternidade de Deus. E o que dizer de Tiago, falando sobre a imutabilidade do Senhor, dizendo que Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. As coisas criadas, como você e eu, têm um começo e um fim. Elas mudam. Um exemplo talvez mais simples disso é nós olharmos para as nossas fotos, né? Alguns é melhor não olhar para as fotos do passado para não se assustarem, né? Como eu, por exemplo, né? Esses dias eu recebi uma foto, eu sempre brinco com isso, né? Eu falei assim, era um palito no meio de duas orelhas, né? Era mais magro que o reverendo Donizete e as orelhas, a minha impressão era que era maior do que são hoje, né? Hoje já são grandes, naquela época me parece que era bem maior. A gente olha e vê, nossa, como eu estou diferente, como eu mudei. Especialmente quando a gente pega uma roupa, né? Às vezes, depois de uma pandemia, você pega um terno para vestir para ir pregar, o terno não fecha. Graças a Deus o meu ainda está fechando, né? Na marra, mas está fechando. Mas nós mudamos. Nós mudamos. Tivemos um começo e teremos um fim. Caminhamos para esse fim. Mas o nosso Deus não é assim. E é isso que ele está mostrando a Moisés. Eu sou eterno. Eu sou imutável, porque eu sou o que sou. Esse nome significa outro aspecto do caráter de Deus, aponta outro atributo, que é a sua autoexistência, ou talvez poderíamos dizer a sua autossuficiência, ou ainda a sua independência. Todas as demais coisas, meus irmãos, devem a sua existência a Deus, mas ele não deve a sua existência a ninguém, porque ele é independente. Ninguém criou Deus. As crianças gostam de perguntar, né? Quem criou Deus? Está aí uma boa pergunta teológica, uma grande oportunidade para você ensinar quem de fato é Deus. Em vez de falar, cala a boca, menina, essa pergunta é muito difícil. Você explica, nas suas limitações, do seu jeito, que o nosso Deus não foi criado. Ele é autoexistente, autossuficiente, ele não tem um começo e não tem um fim. O fogo na sarça ilustra claramente essa questão e nós já falamos sobre isso. J. Packer, um pastor anglicano, que eu gosto muito de ler o que ele escreve, no seu livro O Conhecimento de Deus, ele diz assim, este nome não é uma descrição de Deus, mas simplesmente uma autodeclaração de sua autoexistência e de sua eterna imutabilidade. E preste atenção no que ele continua dizendo. E uma lembrança à humanidade de que ele tem vida em si mesmo e de que aquilo que ele é agora, ele será eternamente. Nosso Deus não muda. Ele continua sendo o Deus glorioso, o Deus santo, o Deus do pacto, porque ele é o grande eu sou. O eterno, imutável e autoexistente Deus de todo o universo conhecia e se importava com o sofrimento dos hebreus, com a aflição do seu povo, assim como ele se importa conosco. E você sabe o que é melhor de observar nessa narrativa? É que Deus não dependia de ninguém para salvar o seu povo, ele não dependia de Moisés, ele não dependia dos próprios hebreus. E o melhor de tudo, ele não dependia de Faraó. Verso 19, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Esse é o nosso Deus, não tem quem o detém, ele é independente e age de forma independente. E foi assim com a nossa salvação. Deus não depende de você ou de mim para que nós sejamos salvos. Você e eu somos incapazes de desejar, de conhecer, de ansiar, de fazer qualquer coisa que nos conduza à comunhão com o Senhor. E é por isso mesmo que ele se encarnou em Cristo Jesus para que nós pudéssemos ser resgatados do nosso pecado. A salvação é uma obra exclusiva do Senhor.
porque nós éramos incapazes de sequer ajudá-lo. Não podíamos fazer nada por nós mesmos. E graças a Deus pela autossuficiência do Senhor, porque é ela um dos aspectos do seu ser que nos conduz à redenção. Por fim, meus irmãos, nós não podemos deixar de olhar para esse texto e fazer uma relação além das que já foram feitas com o Novo Testamento. Nosso Deus se revela a Moisés como o Deus glorioso, em sua presença e poder, como o Deus santo, o Deus da aliança e o grande eu sou. É importante que você e eu olhemos para essa revelação de Deus e entendamos que tudo isso era apenas uma amostra simplória diante daquilo que Deus estava por fazer. A palavra nos mostra no Novo Testamento que Jesus é a grande revelação de Deus. É o único modo de conhecermos o Senhor pessoalmente e de modo redentor, de modo salvífico. A palavra vai nos mostrar, meus irmãos, que em Cristo nós vemos essa revelação de Deus com precisão. Hebreus capítulo 1, verso 3 vai dizer sobre a glória do Senhor que é revelada em Jesus. O autor da carta diz assim: Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A santidade do Senhor é declarada por Pedro em João, capítulo de número 6, versos 68 e 69, depois de uma longa discussão e de muitos discípulos abandonarem o Senhor. Pedro vai dizer: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Quando nós olhamos para as palavras do próprio Senhor Jesus, somos lembrados de que Ele é o Deus do pacto. Ele, na verdade, é o mediador da aliança. Em Marcos, capítulo 14, verso 24, o Senhor vai declarar a respeito da celebração da última ceia com seus discípulos: Isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, vai dizer: Jesus, o mediador da nova aliança. E como Hebreus ressalta esse elemento de Jesus como o Deus do pacto, como o mediador da aliança. Mas o próprio Senhor Jesus nos lembra sobre isso, de como Ele é a expressão da glória do Senhor. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, vamos observar algumas declarações audaciosas que ele fez sobre si e que foram extremamente polêmicas diante dos seus contemporâneos. E muitas dessas declarações começavam com a expressão "eu sou". Há pelo menos 7 aspectos disso no Evangelho de João. Em João capítulo 6, verso 48, 35, 41, 51, Jesus vai se apresentar como: eu sou o pão da vida. No próprio capítulo 8, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, verso 12. No verso 10, capítulo 10, versos 7, 8 e 9, ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. João 10, ele vai dizer: eu sou o bom pastor, várias vezes. Capítulo 11, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, verso 1 e 5, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava se identificando como Deus que havia se revelado a Moisés. E não para por aí. Porque nessas declarações ele vai sempre completar com alguma coisa. Mas há pelo menos outros 2 episódios em que isso acontece sem que houvesse complemento. Em várias outras situações, Jesus disse simplesmente: eu sou. Capítulo 8 de João. Você depois pode fazer uma leitura mais cuidadosa em casa e notar isso. Ele vai dizer no verso 24: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Verso 28, ele vai dizer: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. No verso 56 a 59, ele vai dizer: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo. Eles entenderam a relação que ele estava estabelecendo naquele momento, como ele estava se apresentando a eles como
o Deus glorioso, santo, o Deus da aliança, o grande eu sou. E a reação desses judeus comprova isso. O verso 59 vai dizer: então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus estava reivindicando o poder soberano do Senhor, a sua glória, a sua majestade. Era assim que ele estava se apresentando diante daquele povo. João capítulo 18, Jesus fez algo muito parecido numa noite antes de morrer na cruz. Os versos 4 e 5 nos mostram que, quando lhe disseram que estavam procurando por Jesus de Nazaré, ele simplesmente disse: sou eu, no verso 5. Sabe o que aconteceu? A palavra vai nos dizer que quando Jesus pronunciou essa sentença, sou eu, os sacerdotes e os soldados caíram no chão. Eles reagiram de uma forma muito semelhante como Moisés reagiu quando Deus se deu a conhecer. Moisés se prostrou voluntariamente naquele momento, porque temeu olhar a Deus. Aqueles homens caíram prostrados diante da glória e da majestade do Senhor. A palavra nos lembra da eternidade, da imutabilidade de Jesus, dizendo, em Hebreus 13:8, que Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Em Êxodo nós aprendemos que o Senhor é o Deus que se revela. E Ele se revela como o Deus de toda a glória, em sua presença e poder. Ele se revela como o Deus que é santo, como o Deus que é o Deus da aliança, o Deus do pacto, como o grande eu sou. E essa revelação nos mostra que Jesus, de fato, é o grande Senhor a quem nós servimos. Deixe-me fazer algumas aplicações, pelo menos duas aplicações. A primeira é que você precisa saber e entender que Deus quer mais do que um simples e mero reconhecimento da sua parte sobre a existência dele. Deus não quer simplesmente que você saiba que Ele existe. Ele quer que você o conheça de uma maneira pessoal e redentora. Você que nos acompanha pelas redes sociais, precisa entender isso também. O nosso Deus se revela com esse propósito, para que você e eu venhamos a conhecê-lo e a nos relacionar com Ele, de modo que nós sejamos salvos. E o único meio disso se concretizar na nossa vida é pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, creia em Cristo, ame Cristo, pois Ele é a única maneira de você conhecer a Deus e se relacionar com Deus. Eu sou o caminho, afirmou o Senhor. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você que já o conhece de modo pessoal, de modo salvador, precisa se debruçar ainda mais sobre as Escrituras, porque é pela palavra que você e eu iremos aumentar o nosso conhecimento acerca de Deus. E Deus deu essa palavra a mim e a você para que nós possamos nos deleitar nela, aprendendo sobre os seus feitos, aprendendo sobre o seu caráter, aprendendo sobre aquilo que Ele estabeleceu para que nós nos relacionemos com Ele. Não perca o seu tempo com outras coisas, coisas passageiras, triviais, e muitas dessas que são abomináveis aos olhos do Senhor. Eu não estou dizendo que você não possa ter tempo de lazer, de descanso, de entretenimento. Eu não estou dizendo que você agora tem que passar o dia inteiro só lendo as Escrituras, se bem que isso não seria uma má ideia, viu? Mas o que eu quero dizer é, gaste mais tempo da sua vida para conhecer esse que é o Senhor da glória, o Deus santo, o Deus da aliança, o grande eu sou, que nos amou e que nos chamou para uma relação viva e pessoal. Uma relação transformadora que nos conduz à vida eterna. Sabe por quê? Porque ao experimentar isso aqui, você já terá um vislumbre do que é a glória celestial. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17. João, capítulo 17. A partir do verso 1 a palavra diz: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta:
Olha o que João está dizendo sobre as palavras de Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando você conhece um pouco mais de Deus nessa vida, quando você conhece um pouco mais sobre o caráter de Deus e os seus feitos, sabe o que você começa a experimentar aqui? De modo muito limitado, é verdade, mas você começa a experimentar um pouco daquilo que será a vida eterna. Esse tem que ser o maior anseio da nossa existência. Essa tem que ser a maior preocupação da sua vida. Conhecer quem Deus é. Não há nada mais importante de valor para mim, para você e para qualquer ser humano do que conhecer a Deus. Então, dedique-se a estudar as Escrituras, passe mais tempo na presença do Senhor em oração, clamando para que Ele desvenda os teus olhos, para que você conheça aquilo que Ele deu a se conhecer a nós. Mas esse conhecimento não pode ser simplesmente um conhecimento, digamos, cognitivo. Ele tem que ser um conhecimento vivencial. E esse conhecimento vai gerar algumas coisas em você. Então, ao conhecer mais de Deus, faça como Moisés, se prostre, se curve diante do Senhor, tema-o, o grande eu sou, adore-o. Entenda que a maneira como você se relaciona com esse Senhor que se deu a conhecer a nós, não pode ser do mesmo modo como você se relaciona com o seu pai terreno, com os seus irmãos, com os seus amigos, com a própria igreja. Nós não podemos nos dirigir a Deus como se estivéssemos falando com qualquer pessoa. Às vezes, lá no seu emprego, você tem todo o cuidado com as palavras que você usa para se reportar ao seu superior, aos seus chefes. Às vezes, na igreja, você tem todo o cuidado para se reportar aos pastores. Quando nós estamos diante de algumas pessoas, nós chegamos a ter cautela com as palavras que nós usamos. Por que com Deus teria de ser diferente? Quando nós nos reunimos, quando você está num cinema, você tem todo o cuidado, né? Vai no banheiro antes, evita sair, toma água. Quando você vai a um julgamento, né? Os irmãos que trabalham com audiência sabem muito bem disso, né? Há todo um rito, há um protocolo. Quando você vai apresentar uma dissertação, uma tese, tem todo um protocolo, você não pode se comportar, se dirigir de qualquer maneira. Mas quando nós estamos diante do grande Senhor, em santa assembleia, muitas vezes perdemos de vista a quem estamos nos reportando. Temos de temê-lo e reverenciá-lo. Aproxime-se de Deus com essa reverência que, de fato, Ele é digno, sabendo que Ele é o Senhor e que você é uma criatura, um filho amado, que foi resgatado por meio de Jesus Cristo. Que Ele assim nos abençoe e que a sua graça seja sobre a nossa vida para que nós o conheçamos cada vez mais.